Oi pessoal, nessa semana aqui no Rolling Stone Session a gente vai receber a Kel Smith. Ela acabou de lançar o seu novo single, Vivendo. Ela veio conversar com a Rolling Stone exclusivamente para falar de carreira, dessa música, da parceria que ela fez com o padre Fábio de Mello e de tudo que aconteceu aí na vida dela durante os últimos anos. Kel, tudo bem? Prazer te receber aqui na Rolling Stone Brasil. Queria começar já direto. Você acabou de lançar uma música hoje, 1º de setembro. Um feat com o padre Fábio de Mello no dia da campanha de prevenção ao suicídio. Eu queria que você começasse a falar dessa composição. Bom, primeiro que é uma composição muito especial. Ela nasceu de um jeito diferente, nasceu em um dia caótico. Ou seja, o dia estava tão caótico que eu resolvi deixar o dia pra lá e fazer o que eu vim pra fazer, que é dividir música. E assim começou essa composição. Eu não me sentia suficientemente inspirada, talvez, pra compor com o que eu estava sentindo, porque todo aquele caos tinha interferido em como eu estava me sentindo, obviamente. E eu comecei a procurar no direct o que as pessoas estavam falando comigo, o que os fãs estavam me mandando. E eu descobri que a nossa conexão é tão grande que para eles também haviam mais perguntas do que respostas. E essa foi a inspiração da música. Será que o artista teria essa graça de responder uma pergunta tão complicada como o que eu faço para superar, perder alguém que eu amo demais? Fiquei pensando se é que a gente pode ser tão ousado assim quanto artista no Brasil atualmente. E aí, você já falou, eu já vi algumas entrevistas suas que você falou que você tem uma conexão direta com os fãs. Essa então foi a conexão máxima, porque você já chegou em DM com os fãs, já criou uma música, já chamou o padre Fábio e a música saiu. De onde mais poderia sair inspiração, sabe? Eu fico pensando, se não de mim, de quem se conecta com a minha arte. E o amor de fã é tão bonito, é tão absoluto, que não tem como a gente não se conectar. Bom, a não ser que você não perceba o quanto esse amor é diferente de tudo. Essa conexão realmente já existe há muito tempo, assim, mas talvez tenha sido o momento mais intenso de conexão, porque eu resolvi ler todas aquelas mensagens. Eu passei mais tempo lendo as mensagens do que compondo, pra te dizer a verdade. Mas de alguma forma você estava absorvendo ali as mensagens e criando a tua poesia. Tudo aquilo, sobre aquilo que nos une, sabe? Sobre ideias que nos unem, sobre sentimentos que nos unem. Porque o tempo todo a gente foca naquilo que nos separa de alguma forma. E aí a minha intenção era essa, focar com essa música, com essa mensagem, em algo que nos une, que nos faz, de alguma forma, um só, sabe? Iguais. O sofrimento é uma dessas coisas, o caos, né? Toda essa sensação de que a gente não é capaz de fazer algo, de realizar, toda essa mentalidade que a gente aprendeu de viver para vencer na vida, então você vai sempre colocando a sua felicidade quando você adquirir algo, ou quando você realizar. Futuro. Sempre no futuro a gente vai ser feliz, né? Quando na verdade o único tempo que existe é agora. E aí a felicidade vai ficando sempre pra depois. Eu queria falar sobre isso nessa música, e vivendo não é só sobre existir, sabe? É sobre viver de fato. Claro. Não só sobre sobreviver ou subsistir, que é também a realidade hoje do nosso povo, entende? Ao mesmo tempo, você lança ela no dia da campanha mundial, né, contra o suicídio, que é o Setembro Amarelo. E você está falando, ao mesmo tempo, de saúde mental. Isso é um papo que você já falou também. Já. Então, assim, queria que você comentasse. A gente ainda está na pandemia. Isso também é uma preocupação muito grande, porque mesmo quem já está começando consegue sair de casa, a gente ainda tem questões aí de saúde mental para discutir. Você lança essa música. Não é uma música sobre a pandemia, mas é uma música na pandemia, né? É uma música bem real, né? Então, assim, ela acaba falando muito com o momento que a gente tá vivendo, porque ela é uma música sobre aquela carga de verdade que eu tava sentindo naquele momento, e que eu encontrei essa conexão com as pessoas que estavam sentindo o mesmo. As perguntas que eu me fazia durante aquele dia de caos foram as mesmas perguntas que eu li das pessoas. Então, esse caos também nos une. Ele é real. A gente precisa aceitar que é real. Assim como o adoecimento mental. Ele é real. Por que eu venho falando de adoecimento mental desde o início da minha carreira? Porque é real. Porque eu sou exemplo vivo de que ele é real. Porque a terapia salvou a minha vida. Sabe? E eu tive diversas crises de pânico. Que eu achei que eu não resistiria.
eu continuo nesse caminho lutando para conviver de alguma forma com essa ansiedade que vai se tornando patológica, porque a ansiedade até uma certa medida, ok, sobrevivência, é vida, mas e dali para frente que começa a ser algo patológico? É tão difícil identificar quando essa conversa não é uma conversa assim, sabe? Não é uma conversa espontânea, não é uma conversa normal. Então eu venho há um tempo já querendo promover essa conversa, não é nem um debate, é essa palavra, é essa conversa. Porque se você conseguir falar sobre, que é o mais difícil, é com certeza o mais difícil de fazer, é colocar isso pra fora, que é onde essas coisas devem morar, do lado de fora. Então, por favor, fale, sabe? Super. Mas a gente é sempre ensinado que, olha, tenha força de vontade, levanta, enfrenta o dia, seja grato, tem gente pior que você, sabe? A gente vai invalidando o sofrimento das pessoas e as histórias, porque você vai comparando a outras histórias e a outro tipo de dor e sofrimento, quando na verdade toda dor é única. Então promover esse debate pra mim é uma questão de urgência, sinceramente. Eu vim com o Velho e Bom Novo, que é um álbum que fala 100% praticamente de saúde mental, e todo setembro eu acho uma porta interessante pra nós, sabe? Pra conversar sobre isso. É claro que a gente não pode cair nessa de ser pró-saúde mental só em setembro, né? Só no Setembro Amarelo. Claro. Você ofende, você espalha o ódio, você dissemina o mal, e aí em setembro seu perfil fica amarelo e tá tudo bem, você é uma boa pessoa. Isso não funciona, sabe? Porque a gente precisa falar de saúde mental todos os dias, precisa ser uma conversa onde a família possa falar no café da manhã e não que a família invalide a dor de alguém ali. Não, se você for pensar, eu tava conversando esses dias sobre a Simone Biles, a ginasta americana nas Olimpíadas, que levantou também essa reflexão. E eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa reflexão numa Olimpíada. E aí eu ousei dizer que achava que esse tinha sido um dos momentos mais interessantes das Olimpíadas, porque a gente conseguiu falar sobre o assunto. Concordo. De uma forma muito aberta, porque ela conseguiu expor o que ela estava sentindo e as pessoas se identificaram ou não, porque enfim, não é necessário se identificar, mas entender e refletir. E aí, quando você lançou essa música, eu pensei nisso, falei, a Kel também tem esse veículo de falar sobre isso de uma forma muito franca. E falta franqueza também, né? Porque a gente também é educado a transformar assuntos em tabus. Então, putz, não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo. Você vira o pesado do rolê, sabe? Super. Não fala sobre isso, não pesa o rolê, por favor. Já é uma pandemia, não fala. A gente já tá num momento tão complicado, seja leve. Mas calma aí, você vai mentir pra você? Se você não tá bem, você precisa encarar isso da mesma forma que você encara um momento de felicidade. Claro. Porque no mínimo, algum aprendizado você vai tirar disso. No mínimo. A gente não é feliz todo dia. Isso é desesperador. Sabe, super. Essa busca por ser feliz todo dia é desesperador, isso que a gente vive. E é importante essa representatividade que a Simone fez de expor, de dizer não, a minha saúde em primeiro lugar. Porque as pessoas separam saúde mental de saúde. Não, é a mesma coisa. Você não está saudável só porque os seus órgãos estão funcionando bem, porque, sabe, porque você está enfrentando o dia no piloto automático. Você, de fato, só tem saúde quando você tem saúde mental. E a gente não fala sobre isso. Não. Entende? E quanto mais a gente guarda isso pra si, maior a chance de implodir ou de explodir. A gente também percebe, assim, quando uma pessoa comete suicídio, que também é um tabu falar sobre isso. E aí tem uma coisa interessante nisso, que você também não pode falar de suicídio como se fosse uma opção. Porque não é. Não é uma escolha viável, não é uma opção, entendeu? A pessoa, ela tá procurando acabar com o sofrimento dela e não acabar com a vida dela. Claro. Mas no meio dessa falta de amparo e de acolhimento, de consciência ali naquele momento, porque ela está totalmente levada pela dor, ela não consegue fazer essa diferenciação. Sim, e é por isso que é tão importante uma escuta ativa, você ter pessoas que possam te ajudar, não aquele tipo de pessoa que ouve que você está com um problema e te arruma uma solução em 2 minutos. Você fica com uma cara de, poxa, você acha mesmo que se tivesse uma solução de 2 minutos, eu vivendo isso aqui há tanto tempo, eu não teria encontrado? Certeza. Então é sobre esse debate, nesse sentido, e essa conversa nesse sentido mais amplo, de olha, o enfrentamento deve ser ao que adoece a nossa mente. O que adoece a nossa mente? A falta de acolhimento, de amparo, de serviço de saúde, de informação a respeito, essa demonização que a gente tem, entendeu?
que a gente pensa que tudo aconteceu no agora, né? A gente se sente o centro do universo, mas isso acontece há quantos anos? Esse movimento antipsiquiatria, essa demonização da saúde mental, de diversas formas e frentes diferentes, acontece há quanto tempo? Claro. Então imagine a carga sobre essa geração. Né? A carga. Não, e aí a gente entende, ao mesmo tempo você tem uma geração que se expõe como nenhuma outra, porque a gente está com mídias sociais aí, mas ao mesmo tempo ao contrário é isso, todo mundo se tornou hipersensível. Sim, qual é o problema? Vamos falar sobre isso. E aí o que eu achei muito interessante, eu sempre ouso dizer que eu sempre acho que todo o teu trabalho é sempre conectado de alguma forma, e as coisas que não saem em formato de música, elas também são uma música, eu sempre acho isso. É verdade, aí quando você lançou os documentários do disco, os documentários do processo do disco, logo depois você testou positivo para Covid e eu acompanhei o seu vídeo de Covid. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Não é um monólogo. Eu adorei. Como que foi pra você? Você tem um nível de franqueza que eu vejo, que obviamente também tem a ver com você ser compositora, que te conecta num lugar que pouquíssimos artistas têm. E um dos artistas que eu acho que tem, que não era exatamente uma compositora, é a Elis. Que é uma referência pra você. E eu queria te perguntar isso, assim, até onde você consegue ir, assim, porque é muito íntimo. O teu vídeo de Covid, ele é muito íntimo. E o processo criativo é uma coisa absolutamente íntima. Eu queria, se você consegue entender o limite de até onde você consegue ir, assim, porque ao mesmo tempo, eu acho que é tão conectado com o resultado do teu trabalho, que tudo faz parte do trabalho. Eu consigo entender essa franqueza. Posso estar completamente errado. Não está. Mas assim, a primeira coisa é que eu não me obrigo a ser feliz. E nem a ser pop. Entendeu? Eu sou uma pessoa e eu sinto coisas muito positivas e sinto coisas terríveis. Às vezes eu tô muito feliz e tô com muita esperança que tudo vai dar certo e que amanhã realmente vai ser outro dia. E às vezes é uma mistura de medo de morrer com vontade de se matar. E as pessoas não falam sobre isso. Por quê? Se todo mundo sente. Não, nem todo mundo sente. Todo mundo sente em algum momento. Às vezes a pessoa não sabe falar, ou não sabe reconhecer ainda. Esse é o meu papel. Se eu sinto e eu transformo em arte, então eu toco aquele que também não sabe falar. Eu dou voz àquele que não sabe nem dizer o que sente. E você sente isso como... Eu já vi muitas pessoas conversarem do teu trabalho como uma mensagem, uma missão ou uma reflexão. Você sente isso quando você está criando? Não necessariamente. Às vezes eu crio só por necessidade mesmo, porque eu não seria nada se eu não criasse. De alguma forma, você fala que a terapia salva vidas. De alguma forma, a música te salvou? Com certeza, me salva de mim todos os dias. A música me salva de mim, me salva do mundo. E eu ouço as pessoas dizendo, a sua música salvou a minha vida, e eu fico pensando, você não sabe o peso disso, porque salvou a minha antes. Eu não divido nada que não tenha me tocado antes. Por que é que eu vou dividir com vocês algo que não seja real pra mim? Eu não sinto essa necessidade. Por estratégia. Porque eu já ouvi diversas coisas no meio dessa minha trajetória. Desde você é burra de fazer música assim, se você é uma compositora e pode fazer uma música mais comercial, vendável, essas palavras interessantes que às vezes a indústria da música usa. Mas não é o papel que eu ocupo. Eu até poderia fazer, mas não quero. Não é o papel que eu ocupo. Eu passei grande parte da minha vida tentando me enquadrar. Eu fui a vegetal da escola, esse era o meu apelido. Eu não era famosa, nem pretendia. Hoje, eu posso mostrar que uma pessoa completamente normal e talvez até desinteressante possa ser só uma pessoa real. Quem é essa pessoa, no caso? Talvez, às vezes, eu. Entendi. Mas, de alguma forma, você entende o nível de franqueza da tua composição em relação ao que a gente consome de música, né? Eu entendo o meu papel, principalmente quanto a isso, que é um papel de resistência. Porque ouvir durante a minha carreira que eu estava no caminho errado, porque eu escolhi esse caminho, porque esse caminho é de profundezas, só foi meu combustível. Eu sou muito grata a essas pessoas que me tanto, sinceramente. Eu adoro.